Saudações, comunidade nerd, amantes da cultura pop, eu sou o Guilherme Borges e bem-vindos ao meu vlog. Bom, essa semana eu vou falar de um aniversário, o aniversário de 75 anos do Batman, cara. Fazem 75 anos este ano que Batman foi criado e 25 que seu filme de 1989, dirigido por Tim Burton, foi lançado. E eu vou falar um pouco sobre esse filme, mas até chegarmos lá, eu vou introduzir vocês a toda a carreira do Batman até 1989 e o que aconteceu depois. Então, vamos lá! Em 1939, um jovem garoto chamado Bob Kane... I had several influences that helped me create the Batman. One was Leonardo da Vinci's Flying Machine. A pedido da DC, que não era DC ainda, criou o Batman, mas não é o Batman que nem vocês conhecem agora. Ele era diferente, ele tinha uma roupa diferente e ele não tinha essa distinção do bem e do mal. Não, cara, ele usava arma, ele jogava os inimigos dele de prédios e tal, e o cara era muito badass. Só com o tempo e tal que ele foi melhorando, e quando ele surgiu na revista própria em 1940, que ele ficou mais bonzão, mais amigo tal, mudou de uniforme e tal, nos foi introduzido Robin, o menino prodígio. Robin, que era o órfão Dick Grayson, que teve sua família assassinada, sua família que trabalhava num circo fazendo acrobacias e tal, e que foi acolhido por Bruce Wayne após este massacre, que fez dele seu pupilo Robin. E ele funcionava tipo um Watson do Sherlock Holmes, sabe? E o Robin foi essencial para o universo do Batman. E com todo esse sucesso, não demorou muito para o Batman protagonizar as matinês de cinema em live action. Já tinha acontecido mesmo com o Superman, né? Com alguns seriados. E em 1943 foi a vez do Batman ganhar sua primeira versão live action. Talvez vocês não conheçam, mas ele foi interpretado pelo ator Lewis Wilson. E já trazia junto com ele o Robin para acompanhar ele nas aventuras dele. Mas devido a problemas monetários na época, as histórias eram contra vilões normais, bandidos, criminosos e tal, e não contra Coringa, esse pessoal aí todo. E em 1949 estreou a série Batman e Robin, que era a sequência dessa série, porque a série ela alcançou muito sucesso e tal, e os produtores resolveram fazer uma outra série. Daí o Batman veio com um uniforme diferente e tal, mas o enredo das histórias era basicamente o mesmo. E em 1954 surgiu World's Finest, ou Finest, que juntou os mais motherfuckers da DC, que é o Batman e o Superman, numa única revista. Isso foi, cara, foi revolucionário para a época, a DC faturou muito com isso. E caso você não saiba, foi nessas revistas World Finest, na número 143, que surgiu o meme da internet, que é o Batman dando um tapa na cara do Robin. Não sei como diabos acharam isso, mas isso ficou popular. E surgiu vários memes disso, copiando esse tapa que o Batman dá na cara do Robin. E nesse mesmo ano, em 1954, surgiu o que eu posso chamar de túmulo das histórias em quadrinhos dessa época e de um bom período depois disso. O psicólogo Frederick Wetton lançou o livro Seduction of the Innocent, que era basicamente esculachando as histórias em quadrinhos e como elas influenciavam as crianças daquela época. Por exemplo, ele falava que a Mulher Maravilha, ela apresentava sinais de lesbianismo nas revistas dela, e o Batman foi sem dúvida um dos mais atingidos. Ele afirmava que era impróprio que um solteiro vivesse sozinho com um garoto e um mordomo, que insinuaria tendências homossexuais nos personagens. Isso gerou um alvoroço em todo o comércio de quadrinhos e tal, e fez com que os quadrinhos ficassem menos sombrios e ficassem mais infantis. Mas se teve uma coisa boa nisso tudo, foi um seriado. Você conhece esse som? Sim, estou falando do seriado de 1966, Batman! Batman, que era vivido por Adam West, e o Robin, que era pelo ator Burt Ward. Eles formavam a dupla dinâmica. Holy costume party, that's the Penguin. Obviously. What's his game, I wonder? What's your game, Penguin? Eles enfrentavam uma vasta galeria de vilões, cara. Por exemplo, o Charada, o Coringa, o Pinguim, a Mulher Gato. E a série, assim, cara, ela fez muito sucesso, sabe? Porque ela era, tipo, muito nonsense, sabe? E isso atraía o público daquela época. Some days you just can't get rid of a bomb.
E essa fórmula ela foi adotada nos quadrinhos, com o Batman mais sorridente, mais alegre, mais colorido, até que Dennis O'Neil, um quadrinista, resolveu trazer de volta aquele clima noir que o Batman tinha, e voltou às histórias mais obscuras. E um dos grandes destaques dessas histórias obscuras foi Neal Adams. Ele basicamente definiu o perfil do Batman nos anos 70, 80, 90, sabe? O traço dele, assim, cara, era muito característico dele, ficou muito famoso esse traço do Batman. Foi até graças a ele que nós ficamos conhecendo o Ra's al Ghul, que no futuro ia ser introduzido nos filmes do Christopher Nolan. Quando o achei na prisão, eu estava perdido. Mas acreditei em você. Eu tirei o seu medo e lhe mostrei um caminho. Foi o meu melhor aluno. E com todo esse clima sombrio de volta nas mãos do Batman, foi a vez de Frank Miller mostrar a que veio. Ele lançou a minissérie de 4 edições Batman The Dark Knight Returns, ou o Cavaleiro das Trevas, como foi chamado aqui no Brasil. Isso em 1986, que mostrava Gotham num futuro meio apocalíptico, sabe? Porque ela tava detonada e tal, tava fudidaça. E mostrava um Bruce Wayne de 50 anos aposentado do manto do Batman, após a morte do Robin Jason Todd. Mas daí ele decidiu largar essa aposentadoria e volta a assumir o manto do Batman, mesmo com todas as deficiências devido à idade dele. Ele chutou a bunda do crime, cara, e foi uma coisa assim espetacular. Isso foi consagrado como o visual definitivo do Batman nos quadrinhos. Frank Miller com seus desenhos na melhor forma que ele estava, assim como o roteiro, cara, que foi espetacular. E em 87, esse mesmo Frank Miller lançou Batman Ano 1, que contou a origem do Batman, porque ela sempre foi meio misteriosa, mas isso definiu a origem do Batman, sabe? Desde a morte dos seus pais, e contou até um pouco sobre o comissário Gordon. E esses quadrinhos são excepcionais, cara, são muito bons. Em 88 foi a vez... em 88 foi a vez de Alan Moore mostrar seu talento nos quadrinhos do universo do Batman. Ele já tinha escrito o Watchmen e tal, e estava meio que consagrado no universo da DC. E quando ele pegou para escrever A Piada Mortal, que contou a origem do Coringa, ficou uma coisa linda, cara, e ficou uma história em quadrinhos que é considerada uma das melhores, junto com o Cavaleiro das Trevas, do Batman até hoje. E em 1989, finalmente, Batman aí completando 50 anos de existência numa carreira cheia de sucessos, a Warner decide se reunir com a DC Comics para, junto com Tim Burton, lançar Batman. Esse talvez seja o filme mais polêmico, digamos assim, da carreira do Tim Burton. Na época que o filme ia ser produzido, começou uma pressão muito grande em cima dele, porque imagine, um filme do Batman e tal, orçamento enorme, para um diretor pouco conhecido do público. Até então o máximo de sucesso que ele tinha feito foi com Beetlejuice. E o povo tava com medo que repetisse o mesmo coisa da série de TV, que ficasse uma coisa colorida que descaracterizasse o Batman, né? Já que toda aquela coisa pesada e escura que nos últimos anos foi apresentado nos quadrinhos, pegou, né? Fez muito sucesso. Mas Tim Burton não ligou para isso e seguiu em frente nesse projeto supervisionário. E a polêmica em torno do filme tomou forma com a divulgação do elenco, com Michael Keaton sendo escalado para interpretar Bruce Wayne / Batman. Oh, sorry, Bruce Wayne. Por que isso? Porque o Keaton ele era conhecido por papéis de comédia e já tinha trabalhado com Tim Burton nesse Beetlejuice. I attended Juilliard. I'm a graduate of the Harvard Business School. I travel quite extensively. I lived through the Black Plague, and I had a pretty good time during that. I've seen The Exorcist about 167 times, and it keeps getting funnier every single time I see it. Not to mention the fact that you're talking to a dead guy. Now what do you think? You think I'm qualified? E ele não tinha o físico do Batman, que sempre foi apresentado. Ele não era um cara parrudo, não. Ele é um cara miudinho, meio velho e tal, sabe? E mais uma vez foi questionada se o filme seria mais uma versão daquele seriado da década de 60. Mas apesar de todas as críticas, todas as dúvidas sobre o filme, Batman entrou para a história do cinema, cara. O filme foi o primeiro na história de Hollywood a produzir lucro com merchandising. You couldn't walk 10 feet without seeing someone in a Batman t-shirt or a Batman baseball cap. Na época os estúdios eles não lançavam chaveiros, bonés, bonequinhos que nem eles lançam hoje. Não, cara, não tinha isso. E Batman foi o que popularizou isso, sabe? Batman foi o pioneiro nisso e chocou grande parte dos produtores e dos atores nas premieres
quando o público ia lá e ficava com camiseta do Batman, boné, segurando cartazes e tal. E uma curiosidade até que é legal, que eu acho isso muito legal, cara, porque quando colocavam posters do filme nos vidros de metrôs, assim, as pessoas quebravam os vidros pra roubar o pôster, porque, cara, era uma coisa que nunca tinha acontecido, sabe, na história de Hollywood. E atualizando, o filme faturou mais de 800 milhões de dólares, cara. Isso na época ele custou 35 milhões. Ou seja, na época ele faturou 251 milhões. Ou seja, dá pra fazer 7 vezes esse filme, sabe? Então foi uma coisa assim extraordinária, sabe? E lançou a carreira do Tim Burton lá pro espaço. E é muito justo dizer que uma coisa que colaborou com o sucesso de Batman foi a participação do Jack Nicholson no filme. Ele já era um ator consagrado e tal, tinha feito O Iluminado, também tinha feito Um Estranho no Ninho. E não era mistério pra ninguém que ele fazia um ótimo trabalho como Coringa, cara. E pra mim, eu já falei isso e repito, pra mim ele é o melhor Coringa, cara. Melhor até que o Heath Ledger, pra mim. Eu acho isso. Se você acha que o Heath Ledger é melhor, eu respeito isso e entendo, mas pra mim o Jack Nicholson é o Coringa definitivo. Wait till they get a load of me. E quem surpreendeu no filme foi Michael Keaton, cara, porque ele mostrou uma qualidade cênica que ele nunca tinha demonstrado nos filmes anteriores, sabe? Ele criou uma personalidade pro Bruce Wayne, assim, tão... que você vê o quanto ele sofre com a morte dos pais dele, mesmo fazendo tempo isso, sabe? Ele indo no beco, entregando flores, sabe, naquele beco, em modo de respeito aos pais dele e tal. E mesmo como Batman, cara, um olhar, assim, profundo, um personagem distante, sabe? Obscuro, cara, ficou espetacular. Excuse me. Have you ever danced with the devil in the pale moonlight? Quem se destacou também foi a Vicky Vale, né? A Kim Basinger. Vicky Vale. Hi. Bruce Wayne. Are you sure? Que é a mocinha do filme. E uma curiosidade, ela foi chamada 24 horas antes, ou seja, um dia antes das filmagens começarem. Porque quem ia fazer o papel dela era a Sean Young, a atriz Sean Young, que tinha sofrido um acidente, daí eles escolheram a Kim Basinger para substituir ela. E é claro que Michael Gogg não pode ser esquecido no papel do paterno e fraternal Alfred, mordomo Alfred. Ele mostra toda a dignidade dos mordomos ingleses, sabe, que a gente via nos filmes anteriores. E ele, cara, Michael Gogg era um ator espetacular. Mas o filme, assim, ele teve mudanças em relação às histórias originais dos quadrinhos que deixaram os fãs loucos. Por exemplo, Alfred levando a Vicky Vale pra Batcaverna. Cara, aquele com certeza só podia ser o último dia do Alfred na mansão Wayne. Como assim? Levar uma pessoa pra Batcaverna? No, hell no, what? Mas apesar das reclamações dos fãs, que o filme foi muito escuro, porque Michael Keaton foi isso, não foi aquilo e tal, o próprio Bob Kane, ele achou perfeito o filme, cara, muito bom mesmo. Então se Bob Kane falou isso, dane-se o resto. E o aspecto visual do filme também é uma coisa assim de se admirar, porque o Tim Burton conseguiu construir uma Gotham City, sabe? Mas uma versão obscura de Nova York, sabe? Dos filmes dos anos 40 e tal. E ficou uma coisa linda, cara. Ficou perfeito. E isso aos poucos foi tornando uma coisa marcante na carreira do Tim Burton. Como você pode ver no meu vídeo Top 10 Filmes do Tim Burton. E é claro que, como todo filme de sucesso, ele tem jogos derivados desse filme. E com Batman não foi diferente. Por exemplo, nesse período que o filme foi lançado, ele teve o seu jogo pra Nintendinho, cara. E o jogo pra Genesis ou Master System, que foi o que eu joguei, cara, e era muito legal mesmo.
cara. Batman emplacou no cinema, ficou um marco histórico e, como todo filme de sucesso, ele teve sequências. Em 1992 foi lançado Batman O Retorno, com Tim Burton de volta à direção, e Batman agora enfrentando a Mulher Gato, interpretada pela Michelle Pfeiffer, e o Pinguim, vivido pelo ator Danny DeVito. O filme ele até decaiu um pouco a qualidade do filme anterior, né, do Batman, mas ele continua assim, top de linha, cara. Bom, o filme vale pelo novo uniforme do Batman, que ficou foda, e pelo Pinguim, que ficou uma interpretação espetacular. You're not the mayor. Things change. You don't really think you'll win, do you? Things change. E pela Mulher Gato, que mexeu com a cabeça de muitos jovens daquela época, e quem vê agora também fica louco. Eu fiquei. You're catnip to a girl like me. Handsome, dazed, and to die for. Que delícia, cara! E com todo esse sucesso, foi derivado de Batman e Batman O Retorno a série Batman. Que é considerado pela crítica e por muitos fãs como a melhor série de algum herói baseado em histórias em quadrinhos. Embora para mim seja a série do Homem-Aranha de 94, eu concordo que essa série do Batman, ela é fora de série, cara. Ela é muito boa. E apresentou pra nós a voz que pra mim é definitiva do Batman, que é a voz do dublador Márcio Seixas, que é aquela voz grossa assim. Robin, vamos para a Batcaverna. Vamos agora sair para uma investigação. Alfred, prepare a minha roupa. Não, eu não venho jantar. O Batmóvel está pronto? Então, chame Robin. Atenção, Alfred. Se por acaso me procurarem, você já sabe onde me encontrar. E derivado dessa série, em 93, surgiu Batman, A Máscara do Fantasma, que é um filme, cara, assim, ótimo. Ele é ótimo em todos os sentidos. A história dele é tão boa que quando Christopher Nolan foi fazer o Batman Begins, ele considerou adaptar a história desse filme. Eu não vou contar muito sobre esse filme, pra você ter o gostinho de ver, sabe? Então procure em algum lugar aí pra ver, dublado, lógico. Porque é muito bom, cara. Ele traz uma trama, assim... ele busca o psicológico do Batman, do Bruce Wayne. Porque o Batman ele fez a promessa, né, de que ia proteger a cidade de alguma forma. E ele acaba se apaixonando pela Andrea Bourbon. E, cara, uma linha de diálogo dele que ele tem com o caixão dos pais dele, né? Seria ele conversando com os pais dele. Cara, não tem nem o que falar, veja aí. Isso não quer dizer que não me importe mais. Eu não quero desapontá-los, juro, mas é que já não está doendo tanto. E vocês podem entender isso, não podem? Eu sei que fiz uma promessa, mas eu não previa isso. Eu não esperava ser feliz. Por favor, me digam que está tudo bem. Talvez já tenham dito isso. Talvez tenham me enviado. Ou seja, o sofrimento do Batman que ele não esperava mais ser feliz, como ele falou. Ele achava que ali o mundo dele tinha acabado. Mas, cara, esse conflito psicológico que o filme traz é muito bom, cara. Mas a linha de filmes live action não parou com Batman O Retorno. Em 1995, tivemos aí Batman Eternamente. Com a troca de diretor de Tim Burton, foi para a produção e quem entrou foi Joel Schumacher. O filme ele acrescentou mais
neon no filme, tirando aquele tom mais obscuro dos filmes do Tim Burton. E aí já começou, né? Começou muito mal aí. Mas o Tommy Lee Jones, eu não gostei dele como Duas Caras. Ele é um ator, sim, foda, mas eu não gostei dele como Duas Caras. Pra mim, o que salva o filme é o Jim Carrey como Charada. Yours is the greatest riddle of all. Can Bruce Wayne and Batman ever truly coexist? We'll find out today! But first, let's meet our contestants. Behind curtain number 1, the absolutely fabulous Dr. Chase Meridian. Mas a tampa do túmulo veio com Batman e Robin, cara. Meu Deus, que filme mais ruim! Oh my God. Tim Burton saiu até da produção e se baniu desse universo cinematográfico do Batman. E daí o Schumacher fez o que quis, cara. Ele chutou o balde e colocou nenhum pra caralho, transformou o Batmóvel numa discoteca, realçou mais os Batmamilos das roupas do Robin e do Batman. Mamilos! Mas todo mundo ficou puto da vida quando o Batman mostra o seu bate-cartão de crédito, cara. Bate-cartão de crédito! 7 million. Você quer me fuder? E acabou o universo cinematográfico que o Tim Burton tinha proposto em 1989. Infelizmente, cara. E muito se falava de um futuro filme do Batman e tal. Até que em 2005, Christopher Nolan lançou Batman Begins, que recontou toda a origem do Batman. Fez uma trilogia até 2012 que ficou animal. Confira uma compilação aí. Quem diabos é você? Sou o Batman. Why so serious? Essa franquia de filmes, essa saga do Christopher Nolan, ela trouxe de volta a dignidade que começou lá em 1989 com o filme do Tim Burton e estabilizou Batman de volta ao topo do cinema. E teremos agora em 2015 também Ben Affleck em Batman v Superman, Dawn of Justice, ou Amanhecer da Justiça, uma tradução livre, que não temos muitas informações, apenas esta foto do Ben Affleck como Batman. Eu creio que vai ser uma coisa extraordinária e vai continuar com o Batman no cinema com toda a dignidade que ele foi, porque em 2019 tá confirmado que Batman vai ter um novo filme solo, cara. E com o Zack Snyder envolvido, tenho certeza que vai vir coisa boa por aí, cara. Say my name. Se você gostou do vídeo, como sempre, deixa o curtir aqui embaixo, compartilhe nas redes sociais, comente o que você achou ou dos filmes do Batman, desse vídeo, do que você quiser. Favorite esse vídeo, se inscreva no meu canal para receber atualizações, confira também meu blog www.peneirapopofficial.blogspot.com.br para receber também notícias todo dia do que acontece dentro do universo pop. E é isso, pessoal, vida longa e próspera, fui!